Tudo bem. Agora sim, né? Calma, deixa eu fixar isso aqui. Pronto. Gente, boa noite. Pensa num tema pertinente. Muita gente, na verdade, aposta nesse tema, sabia? Mas a galera não tá se preparando muito para isso. Sou sua aluna. Estava vendo essas aulas agora mesmo. Oi, Raíssa. Fofa. Que bom, meu amor, que você tá gostando. Você é da turma nova. Sem dúvidas, a turma que acabou de começar, na verdade, que nós já estamos de matrículas encerradas. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, agora só depois do lançamento do edital. Curso intensivo, e aí é só para os fortes, só para quem tem estômago forte. Curso intensivo pós-edital é corrido pra caramba. Gente, muito boa noite. Olha só, eu já havia trazido alguma coisa nesse sentido, mas atrelado à Marinha, né? Isso há meses. E agora eu senti a necessidade de trazer alguma coisa nesse sentido em relação às Forças Armadas. Por quê? Hoje a gente vai pensar num tipo de redação. A professora tá bem ruim da rinite. Eu acho que é rinite, né? Deus queira que sim. Mas hoje a gente vai pensar num tipo de redação um pouco diferente em termos de estrutura. Por que essa redação que a gente vai pensar hoje é um pouco diferente em termos de estrutura? Acho que semanticamente, em relação ao conteúdo, também é diferente. Porque nós vamos falar das Forças Armadas em geral, né? Das três, já que são três. Mas em termos de estrutura, pensa comigo. Se o tema é Forças Armadas no combate ao coronavírus, quantas são as Forças Armadas? Se eu tenho 3 Forças Armadas, eu preciso dar conta de falar das 3. E aí, estruturalmente falando, é importante que você saiba o seguinte: se você pega um tema que fala das Forças Armadas de modo geral, é interessante e é prudente que você faça 3 parágrafos de desenvolvimento. E eles vão ficar menores, é óbvio, né? São 3 parágrafos de desenvolvimento. Por que isso? Para que você não corra o risco de falar de 2 forças e não fale da terceira, por exemplo. Você escolheu falar de EB e de FAB, e aí você deixou a Marinha fora desse pacote. Mas você pode contar que você vai ser apenado com força pela tua banca, porque Forças Armadas são 3, né? Então, estruturalmente falando, a tua tese deve ter obrigatoriamente 3 argumentos. Tá entendendo isso? Como isso é importante você saber, porque não é apenas Operação Covid, a gente já vai falar sobre essa nomenclatura aqui, não é apenas a Operação Covid, que é uma operação conjunta, né? Existem outras operações que são conjuntas nas Forças Armadas. Hoje no tema a gente vai falar de Covid, mas existem outras, por exemplo, quando o Ministério da Saúde está promovendo campanhas de saúde para populações ribeirinhas, as 3 forças geralmente estão engajadas em projetos como esse, por exemplo, tá? Então não é só a Operação Covid, não. Então eu quero que você entenda que quando o tema traz Forças Armadas na nomenclatura lá do título, você deve falar das 3. E eu sei que eu já começo essa live respondendo a seguinte pergunta. Eu sei que vocês se perguntam a respeito disso. Professora, eu tenho que obrigatoriamente falar das 3 forças? Sim, você tem que falar obrigatoriamente das 3 forças. E estruturalmente é prudente que você tenha 3 parágrafos, uma vez que você tem 3 forças. E aí você pode falar de cada uma delas separadamente, tá? E aí, eu separei repertório sociocultural para falar da FAB, para falar do Exército e para falar da Marinha. Eu sei que a galera da Marinha, por ter uma prova específica sobre a Marinha e sobre o militarismo e tal, eu sei que vocês têm esse conteúdo na ponta da língua, porque vocês precisam ter. Andressa Menezes. Oi, Andressinha! Essa live vai ficar gravada? Aham, vai, Chuchu, vai ficar gravada assim.
E é interessante que você veja depois, ainda que seja minha aluna, porque nas aulas do curso a gente não discute tema, né? Essa é uma proposta um pouquinho diferente, já que teríamos 3 parágrafos de argumentação, tá, Andressa? Por isso eu publiquei nos grupos de vocês hoje, porque isso é pertinente para todas as turmas. E a professora estava falando que os alunos da Marinha devem ter obrigatoriamente esse conteúdo na ponta da língua, porque a Marinha tem temas específicos, assim, o trabalho da Marinha no combate à Covid-19, tá? Nesse sentido, beleza? Então, o meu dever de casa em relação a esse tema aqui foi o seguinte: buscar repertório da FAB e do Exército. Porque como a FAB tem temas de viés social e os concursos do Exército que tem redação é SFESEX, SFE com F. SFESEX não tem redação. Ah, linda, você que é, Chuchu. Obrigada, meu amor. Ai, com Deus, depois você assiste. Mas os outros concursos do Exército que contemplam, por exemplo, a disciplina de redação no concurso, também são temas de viés social. Então eu tive que fazer esse dever de casa, sabe? Porque o tema de viés social, o repertório está na ponta da língua. Mas especificamente um tema atrelado a militarismo, e você se engana se você acha que você não precisa treinar isso. Você precisa treinar temas que versem sobre o militarismo, você precisa frequentar o site da FAB, o site do Exército, o site da Marinha, porque se você pega uma redação como essa, um tema de redação como esse aqui, que é o combate à Covid-19 em relação à atuação das Forças Armadas, você não é pego desprevenido. Beleza? Eu acho que tem alguém para fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou fazer bem didaticamente. Olha o que eu vou fazer. A professora vai falar primeiro de uma força, depois de outra, depois de outra. E eu vou trazer repertório sociocultural para você em relação a cada força, já que você tem que falar das 3. Com 3 parágrafos, qual o mínimo... Ah, eu tenho uma pergunta bem pertinente aqui. Eu acho que aparece para vocês. Calma, deixa eu tomar uma água. A professora não tá muito bem hoje. Com 3 parágrafos. Qual o número de linhas necessárias para cada parágrafo? Eu costumo dizer que um bom parágrafo de desenvolvimento sabe concursando a IAOAP. Eu costumo dizer que um bom parágrafo de desenvolvimento ele tem cerca de 8 linhas. Sabe por que ele não pode ter 7 linhas? Porque tem gente que faz introdução de 7 linhas. Acho exagero, viu? Introdução de 7 linhas. Então, teoricamente, você tem um texto equilibrado com uma introdução de cerca de 6 linhas, 5 linhas já é pouco. 6 linhas, e aí você tem 8 linhas de parágrafo de desenvolvimento. O parágrafo de desenvolvimento tem que ser maior que a introdução, a prof sempre fala a respeito disso. Mas se você tem 3 parágrafos de desenvolvimento para fazer, obrigatoriamente você deve reduzir a tua introdução. Você já pode fazer uma introdução de 5 linhas em um parágrafo de desenvolvimento, 6 linhas e meia. 7 linhas, 6 linhas e um pouquinho de desenvolvimento, né? O que você deve ter em mente é que jamais... Oi, Guilherme, boa noite, Chuchu. O que você deve ter em mente é que jamais o teu parágrafo de introdução deve ter o mesmo número de linhas do parágrafo de desenvolvimento. Mesmo que essa diferença seja de uma linha só. O parágrafo de introdução tem 5 linhas e cada desenvolvimento, cada um deles tem 6 linhas. Ainda assim, você deve fazer essa diferenciação na proporcionalidade, porque o parágrafo de desenvolvimento ele é hierarquicamente mais importante que o da introdução, tá? Eu acho que eu consegui te responder, né? Mas vamos falar aqui a respeito da atuação do Exército. Para mim, a atuação do Exército é a atuação que eu mais busquei repertório sociocultural. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu me surpreendi muito com o site do Exército, porque a professora, pelo fato de trabalhar temas específicos da Marinha e ter temas específicos da Marinha, eu sou assim, a louca do site da Marinha. Porque eles vão fazer a redação deles sobre a Marinha do Brasil. O Exército é sobre viés social, a FAB é sobre viés social. Então, de vez em quando, eu dou uma passada nesses sites. E aí, eu me surpreendi muito positivamente, porque das últimas vezes que eu entrei no Exército, era muito difícil, no site do EB, né? Era muito difícil você buscar material
nesse site, né? É um site com pouquíssima difusão de informações em relação ao site da Marinha, por exemplo. Mas nitidamente a Adonai está mandando, oi Leandro, está mandando uma carinha de coração para mim, fofo. Eu penso que visivelmente, se você entrar no site do Exército hoje e você entrou alguns meses atrás, você perceberia essa diferença. Como a comunicação do Exército evoluiu nesse sentido. Eu acho muito pelo fato de ter uma atuação bem relevante e bem constante nessa operação Covid-19, sabe? Por nada, querida, por nada, em relação à atuação do Covid-19. Agora, vamos falar a respeito da atuação do Exército. De igual modo, né, a Marinha também faz esse trabalho, que é o trabalho de desinfecção e transporte de pacientes. Agora, em relação a transporte de pacientes, lógico que o Exército poderia empregar suas ambulâncias e tal, mas o Exército, na verdade, dá um suporte por terra, diferentemente da FAB, né? Que dá esse suporte aéreo. Muito embora, a gente já vai falar aqui mais adiante, que o Exército também emprega aeronaves nesse sentido, com essa função, né, de dar suporte aéreo. E eu uma vez falei para vocês, num tema, acho que é da Marinha, que era homens, como é? No ar, os homens do mar. Falando a respeito do emprego das aeronaves até na Força Naval, que é sempre atrelada a um trabalho marítimo, vamos dizer assim. E eu só fui descobrir que o Exército tinha essa atuação com aeronaves próprias e não era dependente da FAB nesse sentido, quando meu marido foi fazer uma operação, é uma missão, né? Ele estava no emprego de uma missão, ele morava em São Gabriel da Cachoeira, já era meu marido, eu não fui junto, ele voltava para casa a cada 2 meses. O município mais indígena do Brasil é São Gabriel da Cachoeira, selva, né? Selva, os militares não sabiam do que eu tô falando. Ele foi fazer uma operação em Maturacá para dar uma assistência à população indígena e a aeronave era do Exército. Aí de repente eu falei assim, ué, mas essa aeronave... A ignorância é tudo na vida, né? Só que não. Eu falei assim, ué, mas essa aeronave aí é verde, camufladinha, mas eu achei que a aeronave da FAB era azul. Primeiro, a aeronave da FAB, acho que também... Bom, lógico que deve ter uma aeronave azul, classuda, linda, né? Helicóptero que eu tô falando. Mas também é camuflada. E aí, nesse dia eu descobri que o Exército presta um suporte aéreo também às operações do Ministério da Saúde também. Então, ó, em relação ao Exército, a gente pode falar do transporte por terra, e eu estava dizendo para vocês que eles não empregam as próprias ambulâncias, isso saiu na mídia, inclusive, tá? E o Exército tem destinado, inclusive, no próprio site, um menu exclusivo para a Operação Covid, tá? Com bastante informações, mas isso saiu na mídia oficial sobre esse suporte terrestre do Exército para ambulâncias de hospitais da região norte, né? Um comboio de ambulâncias de hospitais do estado, e aí foi uma operação conjunta com o estado. Um comboio de ambulâncias sendo... Como é o nome daquele negócio? Quando você dá... Gente, vocês vão morrer de rir. Quando você dá um suporte, né? O presidente vai fazer um desfile. Como é que é o nome disso, gente? Me fugiu a palavra. Meu Deus. Então, era esse... Até que chegue a mensagem aí pra vocês, que vocês vão falar pra mim o nome do negócio. Mas o Exército prestava esse tipo de suporte. Não é vigilância. Eu tô achando inconcebível não lembrar esse nome. Dessa palavra. Eu super entendo de trânsito, né? A minha promessa de dirigir em 2021, tirar as T's da minha carteira, tá de pé. Em 2021 é grande, né? Graças a Deus, ele acabou de começar. Mas então, o Exército promoveu a desinfecção de locais públicos, assim como a Marinha e assim como a FAB. Elas estão, na verdade, as 3 forças. Ai, que escolta! Raíssa, você arrasou! Escolta, isso, gente, era isso que eu queria falar, vocês são maravilhosos.
É um apoio logístico. Você pode até trazer dessa maneira, viu? Se você não quiser ficar repetindo escolta, escolta, escolta na redação, apoio logístico no trânsito. Mas a palavra é escolta, só que você conseguiu um bom sinônimo, viu? Para não precisar ficar repetindo na redação. Mas as três forças fazem o trabalho de desinfecção, não apenas o Exército. A FAB também faz e a Marinha principalmente, tá? Pelo menos em termos de difusão de informação, a Marinha se coloca bem exposta em relação a esse trabalho que ela tem desempenhado. Desinfecção de locais públicos e locais privados, né? Locais público-privados, vamos dizer assim. Então, transporte de escolta a transporte de doentes, desinfecção de locais públicos. E agora, eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui. Primeiro, em relação à hashtag, né? Você fala assim, professora, quando eu estiver falando no meu parágrafo de desenvolvimento sobre o Exército, eu não quero falar exclusivamente, sei lá, sobre um tipo de atuação do Exército tão específica. Escolta a ambulância, é tipo um comboio, né? Escolta as ambulâncias. Eu também não quero falar do emprego de aeronaves, eu não quero falar de desinfecção. Olha que interessante você trazer a seguinte hashtag que tem sido promovida pelo Exército Brasileiro. A hashtag é com letra maiúscula. Eu acho que a hashtag nem tem esse negócio de minúscula e maiúscula. Mas eles colocam em maiúsculo, tá? Hashtag preservando vidas. Tudo que tiver com essa hashtag preservando vidas, tudo, né? Que a internet é terra de ninguém, tem a ver com a atuação do Exército em relação à Covid-19. E você vai colocar no feminino, porque as Forças Armadas colocam no feminino. A gente ainda tem problemas em relação à aceitação de Covid no feminino. Eu acho que Covid é no masculino, por uma questão semântica, a gente fala de cepa de vírus e tal. Se as Forças Armadas fazem no feminino, quem é você para colocar masculino na sua prova? Pelo amor de Deus, tá? Porque não cabe nem recurso. Tá lá no tema, no feminino, aí teu corretor te apenou porque você botou no masculino, mas cabe recurso, tá no tema, tá no feminino, beleza? Copiou? Então, você poderia falar genericamente da atuação do Exército e da campanha que o Exército tem promovido nas redes sociais, na internet, em relação ao combate à Covid-19, por meio da utilização da hashtag preservando vidas. Outra coisa que você poderia falar a respeito do Exército também é sobre a elaboração de materiais impressos. Eles não são materiais impressos, né? São materiais digitais, mas que podem ser impressos. Eu disse a vocês o seguinte, que lá no site do EB existe uma seção exclusiva para a parte da atuação do Exército em relação ao combate à Covid, né? E nesse menu, nessa página especificamente, a gente tem vários materiais, tanto materiais de prevenção, materiais esclarecedores quanto à doença, né? Quanto a contágio, pesquisas. Então, o Exército tem elaborado materiais que são muito esclarecedores para a população em geral e que é utilizado pelo Ministério da Saúde, uma espécie de cartilhas, né, gente? Até porque a gente tem no Exército Brasileiro profissionais da saúde, né? Então não é uma frente ativa do Exército, apenas uma frente ativa na prática, agindo em relação à situação, mas é uma frente ativa que se preocupa com a difusão de informações, tá? Por meio da promoção de cartilhas, materiais informativos e explicativos a respeito do novo vírus, beleza? E por fim, em relação ao Exército, eu não tenho como falar a respeito do apoio logístico e olha, mais um pouco do que logístico, porque o Exército tem profissionais de saúde e profissional de saúde faz vacinação, sim. Mas veja, quem das Forças Armadas, em sua maioria, tem essa atuação em relação à população indígena? O Exército Brasileiro.
né, que tem muitos projetos que ocorrem paralelamente em várias tribos. Eu posso falar isso de conhecimento mesmo, pelo fato de ter um ex-sargento do Exército, que hoje não é mais, né, pediu baixa, mas que fez durante o tempo que ele passou em São Gabriel da Cachoeira, a atuação dele em Maturacá, que é uma tribo indígena, eu acho que é uma tribo indígena, né? Então é um trabalho constante, sabe, do Exército Brasileiro na região de fronteira. E a região de fronteira é óbvio que comporta as tribos indígenas também. Então, em relação ao relacionamento com as populações indígenas, a gente tem o apoio da Marinha, é óbvio, chegando por rios, é óbvio, mas a gente também tem uma atuação, uma frente de atuação muito pertinente do Exército ao longo do tempo. Não apenas em relação à Operação Covid, assim como Marinha poderia citar navios Esperança ou navios da Esperança, né, que também fazem esse trabalho com populações ribeirinhas, não especificamente com indígenas. Às vezes o cara é população ribeirinha e não é um indígena, tá? O indígena é aquele cara que tá na tribo e tal. Pode ser um indígena rebelde, né, que não tá mais na tribo, mas população ribeirinha não necessariamente tem uma etnia indígena, tá entendendo? O exército das três forças tem essa atuação mais forte, justamente por ser a representação de uma força armada terrestre no Brasil, né? Li uma vez que no masculino refere-se ao vírus coronavírus e SARS. SARS, difícil falar isso. SARS é igual perspectiva, né? No Brasil a gente não fala perspectiva. Coronavírus SARS. E no feminino refere-se à doença Covid-19. A gente ainda tem algumas questões em relação a isso, porque alguns gramáticos ainda defendem que o vírus está implícito, o vírus Covid, do Covid-19, o vírus Covid-19, eu já li a respeito disso também. Pesquisei bastante, porque logo que surgiu essa dúvida, eu postei aqui no Estratagema. E a maioria aceitava no masculino. Só que olha só, a gente tem que pensar em relação à mudança das palavras na língua portuguesa, como em qualquer outro idioma. Quem promove essa mudança e essa cristalização de uma palavra, né, ainda mais uma palavra nova, porque não é uma palavra antiga que a gente vai fazer frente contra uma gramática. Não é isso, mas é uma palavra nova, pelo menos na boca da população. Para a ciência pode não ser, né? Quem faz esse processo de cristalização é o próprio uso da palavra. Então a mídia o tempo todo difundia a ideia de Covid no feminino, né? Então acho que é voto vencido, viu? Mas tenho cá minhas dúvidas porque os próprios gramáticos ainda não sabem o que falar. Cada gramático defende um gênero diferente, masculino ou feminino. Para as Forças Armadas, você vai utilizar Covid no feminino, tudo bem? Muito bem dito, muito obrigada pela sua observação muito pertinente. Mas, vamos lá, encerrando a parte do Exército Brasileiro, eu vou falar da atuação da FAB. Vocês têm dúvidas? Eu tô falando muito, porque hoje a aula hoje a live, não é aula? Hoje a live é sobre compartilhamento de repertório sociocultural e conhecimento. Já que falamos aqui da estrutura do texto, a colega trouxe uma dúvida muito boa falando da estrutura do texto, já que há uma mudança, uma necessidade de 3 parágrafos, quantas linhas seriam necessárias, né? Falamos a respeito da estrutura, falamos que a tua tese deve ter 3 argumentos e agora eu estou trazendo conteúdo de repertório sociocultural para você, tá? Eu vou falar então a respeito da operação Covid-19, que é o nome da operação conjunta, tá? É uma operação conjunta das 3 forças, operação Covid-19, mas agora eu vou falar em relação à atuação da FAB. Bom, vamos lá. Se a gente fala de combate ao coronavírus em relação à frente da Força Aérea, né?
A gente pode falar de notícias que vieram, que foram vinculadas à mídia oficial e não apenas à mídia militar, né? Muito recentemente, de uma maneira muito mais enfática. Por quê? Quando os cilindros de oxigênio começaram a faltar na região norte, né? Mais especificamente em determinadas regiões, determinadas localidades, quem é que fez esse transporte, né? Foi a FAB, não apenas a FAB, né? O Exército também empregou aeronaves, mas gente, se é uma força aérea, quem tem mais aeronaves e que tem mais poder nesse sentido, eu digo poder, eu tô falando de aparato, né? Eu tô falando de aparato aéreo. A FAB, o Exército pode ter aeronaves, assim como a Marinha também tem aeronaves, mas a gente não pode comparar o número de aeronaves que tem uma força aérea em relação a prestar um socorro, a gente não pode comparar em relação ao número de aeronaves do Exército e da FAB e da Marinha. Então, se você vai falar do emprego de aeronaves em relação ao combate ao coronavírus, seria mais interessante que você atrelasse o emprego de aeronaves à FAB, já que ela é a Força Aérea do Brasil. Viu? Então, mais recentemente, até mesmo as mídias oficiais trouxeram informações bem pertinentes em relação a isso. E aí, eu tenho as informações que saem na mídia normal, né? Na mídia oficial normal dos mortais, né? Mas eu não me conformo muito e eu vou buscar repertório também no site da FAB. E aí no site da FAB é óbvio que a gente tem informações mais precisas nesse sentido. Então, olha só, em relação a números, e isso não é difícil de decorar em relação a número, porque ele não te dá um número preciso. Em relação a números, olha só essa notícia aqui, bem recente, do dia 8. Poxa, que dia? Dia 10, eu acho. Não sei. O professor trabalha em home office, não anota a data no quadro, né? O professor que anota a data no quadro sabe sempre a data, misericórdia. Mas é uma notícia recente, do dia 8, último dia 8. A notícia no próprio portal da FAB dizia assim, ó, mais de 500 pacientes, pelo amor de Deus. Fala pra mim se não fica fácil você decorar esse negócio. Mais de 500 pacientes da região norte foram transportados para outros estados por meio de aeronaves da Força Aérea Brasileira. Vou repetir. Mais de 500 pacientes da região norte foram transportados para outros estados do Brasil por meio ou com o auxílio de aeronaves da Força Aérea Brasileira. O repertório é facílimo de você gravar. Você tem um repertório do Exército, como Carta na Manga, que é sobre o EB preservando vidas, essa hashtag maravilhosa. Olha que delícia. Você pode falar da FAB em relação à atuação das aeronaves, e esse repertório é facílimo de decorar, já que são mais de 500 pacientes. Teve uma outra notícia que eu li assim, foram precisamente 593 pacientes. Mas, gente, olha que maluquice. Bom, se são 593 a última notícia, você já pode subir um bocadinho esse número. Você já pode falar assim, mais de 600 pacientes. Ou, calma, melhor ainda. Quando você não sabe um número preciso, aproximadamente 600 pacientes foram transportados em aeronaves da FAB, da região norte para outras regiões do país. Tá? Olha que maravilha. Outra notícia interessante também, essa aqui eu já acho mais difícil de decorar, mas eu trouxe porque eu achei interessantíssimo. Bom, a FAB, por ser uma força aérea, ela traz esse número em horas de voo. Então, no período de um mês, de 8 de janeiro a 8 de fevereiro, foram 1.443 horas de voo no emprego de socorro, tanto a pacientes quanto a hospitais, né? Instituições do governo para transporte de cargas, de doentes e por aí vai. Então, se você tá a fim de gravar um repertório sociocultural muito bonito, no primeiro mês de janeiro, no primeiro mês do ano, de 8 de janeiro a 8 de fevereiro, a FAB empregou cerca de 1.443 horas de voo no transporte de cargas, e a gente pode falar bem disso, dos cilindros de oxigênio, e pacientes vítimas da Covid-19. Acho lindo, assim. 1.443 horas de voo. Sabe que um dia na vida, eu já quis ser aeromoça, já procurei saber a respeito disso.
Ainda bem que não, né? Porque eu acho que eu tô na carreira certa, pelo menos eu gosto a beça do que eu faço, graças a Deus. Eu sou professora. Em São Paulo, a FAB fez o transporte e os pacientes foram distribuídos entre os hospitais da FAB e do EB. Olha que lindo isso, né? Agora, Raíssa, quando você fala que os pacientes foram distribuídos entre os hospitais da FAB e do EB, você fala de pacientes que têm direito a convênio? Dependentes de militares da aeronáutica, dependentes militares do EB, você fala disso? Ou os hospitais da FAB e do EB, eu não sei se você tem essa informação, né? Eu posso estar te fazendo uma pergunta que você não saiba responder, e se não souber não tem problema nenhum. É porque eu realmente não sabia dessa informação que você está trazendo para mim a respeito dessa distribuição de pacientes, né? Mas é uma distribuição para dependentes das Forças Armadas especificamente, ou você fala a respeito de pacientes em geral, pacientes civis, né, como a gente chama? Sim, dependentes de militares. Ok, porque para quem não sabe, só dependentes, beleza. As 3 Forças Armadas, inclusive na Marinha, família naval, eles são designados assim, os dependentes, os reservistas e tal, pensionistas, por aí vai. Na Marinha se chama família naval. Mas as 3 forças têm hospitais próprios e prestam essa assistência, principalmente, vou mudar a nomenclatura, principalmente aos militares e seus respectivos dependentes. Viu? E aí, olha só o que a professora tá lembrando em relação a isso, é porque tem no próprio site da FAB, FAB 1000, né? Tem no site da FAB, logo na página inicial, de cara, assim, um destaque para a atuação da Força Aérea em relação ao suporte prestado aos militares e seus dependentes. Né? E eu nem anotei isso, mas é que a professora, nos estudos e na sua leitura, vocês estão falando disso e eu estou me lembrando, né? Que gracinha, né? Esse suporte que é justo, porque os militares têm esse desconto em contra-cheque em relação à assistência de saúde, e o emprego das aeronaves e das forças, das aeronaves e das ambulâncias, né? Dos aparatos de comunicação, vamos dizer assim, dos meios meios de transporte, comunicação não. Sendo utilizados em benefício dos militares, né? Por que não? Já que eles têm direito a essa saúde numa rede específica para militares independentes. Amei essa informação que vocês trouxeram para mim, Raíssa, muito obrigada. E Jéssica, também obrigada por ter contribuído. Agora, por fim, essa informação que eu vou trazer para vocês aqui, eu achei pensa numa informação fofa. Em relação à atuação da FAB, é uma atuação ativa. Porque assim como o Exército Brasileiro promoveu essa elaboração de cartilhas informativas, a FAB também. Mas olha só uma notícia super recente que eu vi no site da FAB, de que os militares da FAB, né, e eu estou falando especificamente do Rio de Janeiro, e aí eu falo com muito orgulho da casa em que eu fui muito bem recebida, foi o primeiro vestibular o primeiro e único, né? Eu passei por 3 universidades até me formar por causa das transferências do meu marido, né? Do militar. Mas foi o vestibular dos meus sonhos, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falo com muito orgulho da minha casa, né? Que me recebeu e que eu estudei por 3 anos até a primeira transferência. Mas existe uma parceria no Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio, com os militares da Força Aérea para a aplicação de vacinas. Então tem o trabalho do voluntariado e tem o trabalho da FAB também fazendo essa frente de aplicação de vacinas. E a vacinação no Rio de Janeiro começou recentemente, deve ter umas 2 semanas, em torno disso, 3 semanas, não, acho que umas 2 no máximo. Então os idosinhos, que fofo, gente, eu amo idoso. Os idosinhos foram prestigiados pelo trabalho militar da UFRJ e dos militares da FAB. Lógico que a gente fala de profissionais de saúde, mas não apenas os profissionais de saúde que atuaram na aplicação de vacinas, mas a gente pode falar também do apoio logístico, né, do próprio quartel que dá esse apoio e essa estrutura para conduzir o militar até o posto de vacinação e tal. Achei fofíssima
essa notícia, né? As Forças Armadas têm uma atuação assim, uma frente de atuação tão pertinente na sociedade que quem trabalha com isso, né, com esse público, e eu nunca fui militar, não tenho nem essa vocação, mas quem trabalha diretamente com vocês, um público que é militar ou que está tentando, né, a gente sabe que as Forças Armadas atuam muito na sociedade. E aí ouvir aquela coisa assim, para que Exército, Aeronáutica e Marinha se a gente não está em tempo de guerra? Deixa eu ficar quieta. Isso vai ter uma pra outra redação, né, gente? A Raíssa tá falando comigo assim, na verdade, somente os militares e seus dependentes têm acesso à saúde nos hospitais das Forças Armadas, é verdade. FFAA é uma abreviação das Forças Armadas, isso pode ser esclarecedor para vocês, viu? FFAA, tudo em letra maiúscula, como a Raíssa trouxe pra gente aqui. Nos hospitais das Forças Armadas. O atendimento ao público somente em missões. Isso, verdade, somente em missões. Era isso que eu queria saber a respeito desse transporte aí que vocês estavam falando. E eu, durante muitos anos, fui beneficiada desse serviço do Exército, né? Já que meu esposo, durante muitos anos, foi do Exército Brasileiro. Até pediu seu desligamento. Concursando em OAT. O Parque Material Aeronáutico de São Paulo o parque confeccionou 20 mil máscaras com o auxílio de militares voluntários. Olha que fofo! Essa informação que você está me dando é novidade. E eu vou pegar essa informação, eu vou fazer um gancho já com a atuação da Marinha do Brasil, que também tem confeccionado, né, máscaras para... um trabalho voluntário mesmo, né? Porque a gente sabe que a função principal de uma força armada é se preparar para a guerra. A gente sabe disso. Então, mas a gente sabe dessa atuação e desse engajamento das Forças Armadas em relação ao combate ao Covid. Ah, que fofa, Jéssica! Então você tem esse número assim, é preciso mesmo, né? E eu achava, porque eu não tinha lido essa notícia ainda atrelada à aeronáutica. Então, na minha concepção, a notícia que eu li foi a respeito da confecção de máscaras sendo feita pela Marinha. E a gente sabe disso. Essas máscaras são distribuídas, a exemplo da Marinha, são distribuídas para hospitais, né? Hospitais públicos, óbvio, né? Sou do HFASP, Hospital da Força Aérea de São Paulo. Deve ser isso, porque o Hospital do Corpo de Bombeiro é HCAP. Tem suas siglas, né? O Hospital do Exército é... sei lá qual é o nome do Hospital do Exército. Como que eu não sei o nome do Hospital do Exército? Porque eu não morei no Rio quando meu marido era do Exército, então eu não sei o nome. Eu desfrutava do serviço de saúde, mas no interior do Sul, sabe? Da região Sul. E não era um hospital do Exército em si. Agora, como é o nome do Hospital do Exército? Nossa, minha amiga teve a neném lá, teve a Marina lá. Como é que eu não sei o nome disso? Alguém, por gentileza, me tira da ignorância e me conduz para a luz, no nome de Jesus. Mas em relação à confecção de máscaras, como você mesmo disse, a gente pode citar a Marinha também, né? Que também propagou, até mesmo em uma de suas revistas, logo no início da pandemia, já começou esse trabalho de confecção. A revista No Mar é a revista principal, é a revista carro-chefe da Marinha do Brasil, né? Também confeccionando máscaras. A Ju tá falando aqui pra mim. Juju, você tá aqui, meu chuchuzinho. Essa é minha, eu reconheço meus pupilos. Eu vi esse repertório das máscaras, mas a confecção seria para a tropa. Ah, que gracinha! E uma frente de atuação diferente da Marinha, porque a Marinha confecciona para hospitais. Deve atender a própria tropa, eu creio também, né? Mas a Marinha confecciona para hospitais, são máscaras 3D. Eu acho até que são aquelas máscaras de acrílico, não é a máscara de pano. Da Marinha eu acho, não, tenho certeza. São as máscaras de acrílico, tem um nome, Face, não sei o que. Fiquei com medo de usar essa informação num tema mais amplo. Pode, Juju, porque você poderia citar
A atuação você deve estar falando da aeronáutica, né? A atuação da aeronáutica é cuidando da sua própria tropa, isso de certa forma, não posso nem dizer que é indiretamente, diretamente está cuidando diretamente da sociedade brasileira, do cidadão brasileiro, né? Então, você pode citar assim, tá, Ju? Concursanda EAOAP, Hospital Militar de Área do Recife, HMAR. O do HMASP. Em São Paulo, mas no Rio tem um nome, sabe, Raíssa, também. E eu não sei o nome desse hospital no Rio, menina, que luta. Então o nome do hospital do Exército parece que muda, né, de acordo com a região, né? Acho que é porque até tem a sigla do estado. Tem as iniciais do estado, não a sigla, necessariamente. Agora, voltando à questão da atuação da Marinha no Brasil, a gente pode falar da atuação de máscaras. Eu sei que tem gente da Marinha aqui. Isso tem que estar muito na ponta da língua de vocês. O que mais? De que maneira a Marinha faz esse tipo de trabalho, tanto preventivo quanto um trabalho de ação, né, em relação à Covid. A gente falou agora há pouco sobre a atuação da Marinha em relação à mesma coisa do Exército. Calma aí, que do Exército eu anotei. Da Marinha tem a desinfecção de locais públicos, né? A Marinha também atuou muito com o auxílio do grupo de fuzileiros navais. Falar de grupo, não sei se está certo, mas a professora militar aí vive pisando em ovos, porque tem diferença, né, de nomenclatura. Grupamento, grupo, tropa, não sei o que, para de pompom. Salve a ignorância. Mas os fuzileiros navais fizeram logo no início, e ainda fazem, tá? Mas muitas vezes isso foi propagado na própria mídia, não a mídia militar necessariamente, da atuação dos fuzileiros navais na desinfecção de locais públicos. Por exemplo, se você pensa no Rio de Janeiro, e essa é a minha realidade mais próxima, porque hoje eu moro numa cidade menor, né? Vai, Babi, tudo bem, meu chuchu? Vai ficar, a professora vai deixar aqui, tá? Essa live é bem importante. Mas se eu pensar na minha realidade de cidade grande, né, de Rio de Janeiro, que não muito tempo eu ainda morava lá, há 2 anos, o BRT, sabe aquelas linhas de ônibus que são aqueles ônibus sanfonados, tipo tem em Curitiba, São Paulo, acho que tem ônibus sanfonado também. Eu já fui a São Paulo algumas vezes, acho que tem ônibus, a gente diz minhocão, né, gente? Então, nesses locais, que são locais de grande circulação, a Marinha teve uma atuação muito interessante nesse sentido, porque fez a descontaminação desses locais, né? A gente pode falar também do suporte para as populações ribeirinhas, levando informação, porque a população ribeirinha, vamos pensar em população ribeirinha em relação à Marinha, porque a Marinha faz esse trabalho nas águas interiores. Nas águas, olha só a nomenclatura para você, que lindo. Você vai falar assim, nos rios brasileiros. Não, na Marinha, a nomenclatura nas águas jurisdicionais interiores. São águas sob jurisdição da Marinha brasileira e são interiores, são os rios, né? Então, a Marinha também levou esse apoio à população ribeirinha, um apoio esclarecedor e preventivo. Por quê? A população é ribeirinha, mas ela tem acesso aos recursos, até da própria subsistência, porque nem todo ribeirinho planta, por exemplo, né? Até recursos da própria subsistência na cidade grande. Então, eles têm a embarcação deles lá, ainda que seja uma embarcação, né, mais humilde, apenas para transportar a família, eles buscam determinados recursos na cidade grande. E na cidade grande, Covid está comendo solto, concorda? Confere? Então, a gente tem também um trabalho muito relevante da Marinha em relação à prevenção, no que tange a propagação do vírus, nessas populações ribeirinhas. Porque, veja, uma pessoa contaminar, não sabendo de que maneira se prevenir, leva a Covid para a população ribeirinha inteira, para aquela comunidade ribeirinha inteira. E a gente pode falar de indígenas também nesse sentido, né? Aí a gente volta à atuação do Exército.
quando a gente falou da aplicação de vacinas. Não é só aplicação de vacinas, é conscientizar a população. Agora, vejam só, eu já estou encerrando a minha live, né? Esse trabalho de conscientização, ele talvez seja muito mais importante do que o trabalho de atuação pós-contaminação. Porque o trabalho de conscientização, ele é preventivo, né? Você não precisa agir para salvar uma vida se aquela vida for salva por uma máscara, por uma medida sanitária, né? Utilização de máscara, álcool gel, distanciamento e tal. Se a gente encontra entraves, ainda que na cidade grande, nesse sentido, porque a gente pensa assim, quem tá na cidade, nas metrópoles, eu não vou falar de cidade grande necessariamente, né? Nos centros urbanos, melhorou. Eu não tô falando de população rural, ribeirinha e tal. Se a gente encontra entraves nesse sentido nos centros urbanos, sejam grandes centros urbanos ou não, quanto mais em populações que são ribeirinhas, que vivem em completo isolamento ou quase completo isolamento, né? Que tiveram pouco acesso à educação, à cultura, que ainda desconfiam da ciência. Se a gente tem essa desconfiança da ciência em meio a pessoas esclarecidas, e eu não estou pondo isso em xeque, porque todos têm o direito de desconfiar do benefício da dúvida, né? Quanto mais uma população que não teve o mesmo acesso à cultura que nós, né? Então, uma vacinação para esse povo pode ser uma vacinação compulsória, como houve na revolta da vacina, né? Que foi extremamente necessária para que a gente tivesse hoje a erradicação de doenças, como sarampo, catapora não tem vacina, né? Bom, eu acho que não. Mas como sarampo, por exemplo, rubéola, né? Mas que causou revolta numa população que morava em grandes centros. Se a gente fala do passado. Olha que maravilha, uma alusão histórica para você trazer a tua redação, né? Falar da importância de medidas sanitárias sendo encabeçadas, não vai trazer encabeçadas, sendo protagonizadas, não vai botar encabeçadas no teu texto, por gentileza, não copia a professora, sendo protagonizadas pelo Ministério da Saúde e suas diversas frentes de atuação com auxílio das Forças Armadas. Exemplo, né? A gente vê num passado relativamente recente a revolta da vacina e a gente vê que hoje, se uma vacinação, por exemplo, fosse compulsória, também haveria revolta, de igual modo como houve no passado. A população desconfiou, ei, tá injetando o que em mim? Por que é obrigatório? E que naquela época, hoje a gente percebe isso, foi fundamental para que houvesse a erradicação de doenças que eram muitas vezes irreversíveis, causavam quadros irreversíveis. Tá bom, gente? Que teminha mais, como pode dizer, amplo, né? É muita coisa para se falar. E agora voltaram por conta do negacionismo, verdade. Esse é um bom tema de redação, né? A cultura do negacionismo. É um tema de redação maravilhoso, viu, Raíssa? Para quem vai fazer concurso do Exército e da FAB. Para Marinha, não, a não ser que você vá fazer concurso de ensino médio para Marinha. Aí sim, falar de negacionismo, pode ser que sim, mas que essas discussões voltaram, né? A gente fala de negacionismo, falar de movimento antivacina, bem pertinente isso que você está dizendo pra gente. A desconfiança da ciência, né? Que o ser humano tem por que desconfiar, né? Porque quem faz a ciência, as pesquisas científicas são seres humanos. E o ser humano é um negócio que tá perdido na vida, né, gente? Vamos combinar, mas uma decisão errada pode prejudicar uma família inteira. Não vamos nos vacinar, né? A matriarca da família diz, não vamos nos vacinar, pronto. Aí pega Covid e sai dizimando a família inteira. Deus me livre. Gente, olha só, a professora espera mesmo de coração que essa live contribua. Por que eu vou dizer contribua? Porque tenha contribuído com quem está aqui e contribua com quem vai assistir a essa live depois. Mas esse tema é muito pertinente, tá? Eu acho que é clichê, mas
como as Forças Armadas, as três, têm trazido informações nos canais oficiais a respeito da atuação em relação à Covid-19. A gente não pode fechar os olhos, a gente não pode ser omisso em relação a esse tipo de conteúdo. Então você precisa estar preparado para o que vier, sabe? Mais ou menos isso. O que vier a gente mata no peito e chuta pro gol, mais ou menos isso. Então eu espero ter contribuído de alguma forma. Ai, Gigi, muito obrigada, Girlândia. Você é uma fofinha. Queria desejar boa noite para vocês, dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Encerrar a minha live dizendo que as matrículas para o concurso da FAB foram encerradas, EAU, EAR, EAU, AP, matrículas encerradas. CPT e CP100, Marinha, matrículas encerradas. Hoje eu tenho turma PF e PRF em aberto ainda, em período de matrículas, e em breve IME e ITA. Corpo de Saúde da Marinha também vamos ter turmas. Em breve, eu planejava mês de fevereiro, mas como o material ainda está em andamento, acho que mês de março. Tá bom, meus amores? Agora, curso específico para vocês só depois da publicação do edital, para quem tem estômago forte, porque vai ser um curso puxado. Março, Cris, tenho sim, março, precisei mudar para me organizar, tá? Vamos ter um curso específico para o Corpo de Saúde da Marinha. Até a próxima. Um beijinho pra vocês. Vocês são maravilhosos. Ó, beijo, gente. Tchau. Até a próxima.